Clube de Engenharia tem a satisfação de receber o engenheiro Francisco Holanda, uma das maiores autoridades brasileiras em concreto. Eu, particularmente, tenho a alegria de receber um amigo que trabalhou em minha empresa na década de 80, projetando barragens em concreto compactado. E ele que trouxe a tecnologia para o Brasil e nós a introduzimos na Paraíba em diversos projetos que vieram a ser posteriormente executados, todos com sucesso. Francisco Holanda é, além de ser uma pessoa extraordinariamente afável, é um excelente professor. Vocês vão aproveitar, e eu também, com a sua palestra. Obrigado. Muito obrigado. Nós do Ibracon e nós, engenheiros de estruturas e construtores, especialmente, temos uma oportunidade única, fantástica, maravilhosa, de poder ter hoje aqui o Francisco Holanda, esse formidável tecnologista do concreto. E eu sou muito suspeito, porque nós temos muita atividade profissional juntos, e, em particular, eu posso dizer que a importância não vem só das informações técnicas, mas, fundamentalmente, dessa grande experiência vivida e que ele pode hoje e sempre, com certeza, compartilhar conosco. Mas eu vejo esse momento de uma forma muito especial, porque, como engenheiro de estruturas e engenheiro com especialização em recuperação, reforço estrutural, a nossa ligação com a durabilidade das estruturas de concreto, com a durabilidade das nossas obras, dos nossos projetos, é fundamental. E isso estará sempre ligado ao conceito e à cultura da patologia. Então, poder ter hoje aqui conosco é impagável, eu deliro. É um tecnologista do concreto, no patamar do Francisco Holanda, é fantástico. Francisco tem grande experiência na área de tecnologia. Se eu fosse listar aqui o currículo do Francisco Holanda, eu não terminaria. Mas Furnas, Eletrobras, estivemos juntos no Porto Pecém, no Porto do Açu. Francisco tem consultorias internacionais na África, na América Latina, enfim. A experiência que ele traz é imensa. Então, o que nós temos que fazer hoje é compartilhar e aproveitar desse bom momento técnico. Desculpem, o Robson vai me matar, o Ibracon. Existe um livro que será sorteado com duas revistas de assinatura do Ibracon, anual, no final do evento. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Celestino, doutor Cardoso, Luiz, amigos e verdadeiros, e há muito tempo que trabalhamos, de fato, juntos. Eu tenho um orgulho pessoal de ter trabalhado com o Celestino na Ecoplan, fazendo aqui no Brasil a primeira barragem de CCR, concreto compactado com rolo, a primeira do Brasil, a primeira da América Latina e a primeira em arco construída no mundo. Então, foram recordes que a gente bateu em 1986 e foi com muito gosto que eu participei desse empreendimento. Era um tema que já me agradava muito. Eu já trabalhava em Furnas com esse tema fazia uns bons anos. Tive a oportunidade, nos últimos anos, de acompanhar, de certa maneira, o Roy Carson nas obras, que é um especialista em concreto muito bom, em tecnologia. Em alguns momentos também escutei o Arthur Casagrande, que também era consultor nosso de Furnas. Furnas me deu muitas possibilidades.
Meu último trabalho em Furnas foi na usina nuclear de Angra dos Reis, usina 1, a usina 2, até as fundações, quando eu também depois mudei para a barragem de Tucuruí, acompanhando a Eletronorte, por uma paixão também que eu tenho nessa área de barragem. E, enfim, é um prazer, boa noite a todos, é bom estar aqui com vocês. Eu vou relatar, na realidade, à medida que eu vou ganhando a apresentação, eu vou ficando mais cômodo. Normalmente eu me intimido um pouco com plateia, mas eu acho que a gente vai chegar aqui nos pontos interessantes da exposição desse assunto, que é o tema de durabilidade. Para o meu trabalho de consultoria, eu tenho trabalhado só para que vocês também entendam o alcance e as perguntas que poderiam talvez encaixar. Eu tenho experiência ultimamente nos Andes, eu trabalho na cota 5.000, 5.500, trabalho na neve, a gente trabalha então concreto sujeito a temperaturas abaixo de zero. Trabalhamos também na África, por exemplo, o porto de Djibouti, com temperatura mínima de 45 graus ambiente, temperatura de 55 graus, trabalhando numa instalação de tratamento de esgoto de Abu Dhabi, escavada na vertical, 100 metros em vertical, um túnel revestido, praticamente escavado em sal, e agora atuando nos aeroportos aqui do Rio de Janeiro. Fizemos a tecnologia, fui o consultor do consórcio, também no metrô da Barra, a gente tem uma passagem, Porto de Açu, então tem uma série de portos também aqui no Brasil. Trabalhei no PECEM, trabalhei no Sergiporto, em Sergipe. Então, uma passagem assim por obras com aspecto de durabilidade muito interessantes, né? E, enfim, atualmente trabalho muito aqui em alguns países da América Latina e desenvolvendo alguns trabalhos que são, no mínimo, interessantes. Um deles, que eu vou comentar aqui, eu tentei colocar os assuntos para que fosse realmente algo que atraísse a atenção de vocês, e o objetivo é provocar, a gente provocar e a gente ter condição de trocar ideias. Eu acho que eu também ganho muito com isso, aprendo. Isso é também um dos meus objetivos, né? E eu tenho que aproveitar essa plateia tão seleta, né? Eu fico muito honrado com a presença dos senhores aqui hoje, me sinto muito honrado. Muito obrigado de antemão. Bom, e eu coloquei os temas como me agrada. De repente, não é bem a sequência de vocês, nem vou chegar na profundidade que a gente via em alguns temas, porque eu comentava com o Robson, que é o que me fez esse convite para estar aqui com vocês. Eu estava comentando que alguns dos temas que eu vou tratar, ele por si já era uma boa conversa de pelo menos 1 hora para a gente trocar umas ideias. Mas, quem sabe, numa outra oportunidade, se houver interesse, a gente, com gosto, a gente viria por aqui. Então, lógico que o tema... Vamos ver se vai funcionar, né? Bom, então, o assunto especificamente, a gente vai falar muito sobre a questão da agressividade ambiental e todos os cuidados que a gente tem que ter para determinadas estruturas, visando a sua durabilidade. Existem muitos conceitos. Um pouco antes da gente começar a falar aqui sobre alguns aspectos de durabilidade, a primeira pergunta que já veio antes da gente estar reunidos aqui, que era se é suficiente que a gente tenha um concreto de alto desempenho para garantir um concreto com uma baixa porosidade para que isso resulte numa estrutura que traga os benefícios de durabilidade? Não é suficiente, mas ajuda. Lógico que os concretos de maior resistência significa menor relação água aglomerante, e isso nós vamos ver que ajuda muito. Mas não seria suficiente só pensar na porosidade, simplesmente, e uma resistência elevada para dizer a estrutura se garante no tempo. Então, nós vamos ver que tem outros aspectos que são muito importantes. Eu divido muitas vezes a situação em alguns aspectos que eu considero assim importantes, em termos de possibilidade de ataque.
Está funcionando? Está bem, agora sim. Em termos de ataques que uma estrutura pode sofrer. Em termos de ataques externos, né, sabemos que cloretos e sulfatos têm um papel fundamental, o oxigênio e o carbonato também do ar, que funciona, que também são ataques, esses são os ataques de maior relevância externos. E os ataques internos que mais preocupam são a álcali-sílica, ou a reação álcali agregada, ou a álcali-carbonato. Nós, normalmente, defrontamos no Brasil e em grande parte da América Latina com a reação álcali-sílica. Muito embora a álcali-carbonato passe a ser uma preocupação. Eu tive essa preocupação quando eu estava fazendo a consultoria e a tecnologia da construção do Estádio Nacional de Brasília, por ocasião da Copa, em que participei do Estádio de Brasília, o da Fonte Nova em Salvador, e nesses dois estádios a gente lidou não só com a álcali-sílica, mas com a álcali-carbonato, considerando que Brasília trabalha basicamente com álcali-carbonato, porque tem muito calcário na região, o agregado mais disponível na região de Brasília é o calcário como agregado. Então, é um cuidado que se tem que tomar por lá. Quando, em alguns projetos em Brasília, inclusive, o pessoal prefere utilizar um granito como agregado para determinadas situações, principalmente construção de piscinas, por conta do calcário daquela região que tende a se dissolver com o ataque do cloreto, dos tratamentos e sulfatos que são usados para tratamento de piscina. Outros aspectos importantes, mas de grande importância que eu considero, é a elevação de temperaturas e as trincas de origem térmica. Essa, em primeiro lugar, elevação de temperatura e origem térmica se relaciona com o problema da etringita tardia. O concreto, ele funciona, tem uma etringita primária, que é comum, e todo concreto tem, uma etringita que pode ser secundária, que ele pode receber o ataque de sulfato por fora da estrutura, e esse ataque se considera uma etringita secundária, que pode causar expansões por ações externas, e também a etringita tardia. Essa tardia, nós hoje sabemos que álcalis dissolvidos em grande quantidade, e principalmente quando temperaturas ultrapassam 65, 70 graus de temperatura do concreto, a etringita tardia se manifesta. Aqui no Brasil, eu já tive pelo menos 2 casos de etringita tardia bem confirmados. E principalmente, lógico, no Brasil, quando se trata de concretos sujeitos a ciclos térmicos, né, de temperatura, como, por exemplo, uma cura acelerada, coisa que se usa muito na área de partes pré-moldadas, e em alguns casos se usa muito, com muita frequência, na área de ferrovias, na construção dos dormentes protendidos. Os ciclos térmicos têm que ser muito bem estudados, e muitas vezes os cimentos e as adições. Esses efeitos importantes, muitas vezes, eles podem ser mitigados pela adição ao cimento de outros componentes que têm poderes de hidratação, ou adições ativas, que seriam desde pozolanas, de fly ash, de cinzas volantes, metacaulin, sílica ativa, tudo isso, ele junto, hoje é comprovado que a sílica adicionada, pelo fato dela poder reduzir a concentração de hidróxido de cálcio, elas são benefícios em contato com o cimento para neutralizar a formação da etringita, que depende basicamente do hidróxido de cálcio, né? Depende também do C3A, que eu vou comentar um pouquinho mais adiante. Existe uma condição que ela muito para produzir a corrosão, e esse representação holística aqui, ela resume, de fato, muito bem o que pode causar uma corrosão no concreto: oxigênio, uma formação eletrolítica, né, de um concreto, um cloreto, um carbonato, quando você tem e afetado principalmente pelo pH, quando o pH diminui muito numa estrutura. E a expansão, muitas vezes, assim, é inevitável. Uma experiência muito boa que eu tenho nesses talvez os últimos 10 anos,
considerando a situação do país, que é a Venezuela, mas no Lago de Maracaibo tem uma estrutura que eles chamam o Colosso de Maracaibo, essa ponte que chama Rafael Urdaneta. Essa ponte ela foi construída cerca de 5 a 6 anos antes da ponte Rio-Niterói. Quando ela foi concluída, estava se iniciando aqui a construção da ponte Rio-Niterói. Eu não acompanhei a ponte Rio-Niterói, mas tem um processo na fundação, para a execução das bases de fundação, que se chama, dos pilares, eu tenho a impressão que pilares, que se chama processo Maracaibo, de construir. O processo Maracaibo saiu dessa ponte. É uma ponte maravilhosa, realmente uma ponte interessantíssima, só que quando ela foi construída, nos anos 50 foi o início, e ela foi inaugurada no final de 60, mais ou menos, no final do ano 50, esse lago era doce. E acontece que, como é uma região também de produção de petróleo e exploração de petróleo, o governo venezuelano, junto com os americanos, alargaram a ligação do lago, o contato do lago com o mar. Quando aumentaram para facilitar a entrada dos navios, a água do mar começou a ingressar. E nos últimos anos ela foi cada vez se salinificando, a concentração de cloreto, principalmente, foi aumentando muito, e a ponte ela entrou em um processo de colapso, de corrosão. É uma ponte que ela não deve durar muito tempo. Meu prognóstico, sem ter feito ainda alguns ensaios, é que ela tem um risco muito grande de colapsar a qualquer momento, porque hoje, passar por debaixo da ponte aqui é um risco, porque pode cair um pedaço de algum concreto aqui, por conta do tráfego aqui e da situação de trabalho dinâmico da ponte. Por baixo, já tem zonas assim de um ataque muito severo, e esse ataque, ele basicamente é um ataque muito mais de cloreto do que de sulfato, mas a combinação dos dois. E esse cloreto ele é crescente, não se estabilizou ainda, porque a concentração salina não é ainda a concentração da água do mar. Mas mesmo assim a ponte não resiste. Ela não resiste nessa parte de oscilação da maré, ou onde nós temos a bruma, ou mesmo por debaixo da superfície do tabuleiro da ponte, em que a expansão também já tem expulsado determinada quantidade de concreto. Então, essa ponte ela tem assim os dias contados, e com base nessa experiência, nós tivemos na Europa uma vez, estudando essa ponte, porque a ideia era substituir uma ponte com uma desse tipo, dessa ponte de Otsund, que é uma ponte em que nós temos um trecho, que é um trecho em túnel, né? Esse trecho em túnel. Eu tinha uma apresentação para mostrar o passo a passo de uma construção dessa parte em túnel em submerso, mas eu cortei da apresentação, porque estava ficando muito comprida. Numa outra chance, quem sabe. Então, nós fomos estudar como fazer essa parte, como garantir a durabilidade de 100 anos, que é o projeto da Ponte Maracaibo, e toda essa estrutura. A Ponte de Maracaibo é uma ponte via dupla e também tem uma via ferroviária. Só que nós decidimos fazer a ponte depois, uma ponte desse tipo. Essa ponte ela tem 18 quilômetros e 600 metros de comprimento total. E resolvemos fazer uma ponte desse tipo. A ponte anterior, se fôssemos fazer em Maracaibo, seria a ponte do Hugo Chávez. Essa ponte aqui é uma ponte que a gente poderia chamar ponte da oposição. Também não é do Maduro. O Maduro talvez ele faria aquela outra ponte, mas o custo é bem menor da ponte e viabilizou, e nós estamos em construção dessa ponte. No momento nós estamos já trabalhando essa ponte. O projeto dessa ponte é de uma empresa dinamarquesa que chama Cowe, e é uma empresa muito conhecida e trabalha muito no Mar do Norte. E ela tem uma conceituação muito interessante em termos de durabilidade. Nós fazemos todo aquele passo a passo, eu vou mostrar mais ou menos o que, num túnel vial que nós estamos fazendo em Lima, no Peru, eu vou mostrar mais ou menos os passos que a gente vai para definir os parâmetros de projeto e caracterizar a agressividade do ambiente. Mas nessa ponte, primeiro, nós
instrumentamos, nós fizemos análise do solo, fizemos muita análise das águas do lago, pegamos todo o histórico da ponte Osaneta, montamos esses critérios de projeto para chegar numa situação de garantia da durabilidade que a gente precisava para essa estrutura. E é lógico que a gente tem todos aqueles passos que são muito conhecidos para a gente definir o grau de agressividade, mas COE, com base na experiência que ela tem no Mar do Norte, ela traduz no final